Já é. E aí, pessoal, tudo bem? Você já ouviu falar sobre o envelhecimento precoce dos dentes? Então, hoje nós vamos falar aqui com a doutora Isabela. A gente vai bater um papo com vocês e a gente vai falar sobre as causas do envelhecimento precoce, o que é e como a gente pode prevenir esses problemas. Eu sou o Fernando Tibura, hoje a gente está no primeiro episódio do TimuraCast. Agora eu vou pedir para a doutora Isabela se apresentar. Vai lá, Isa. Olá, pessoal! Então, eu sou a doutora Isabela, trabalho aqui na clínica Utimura com o Fer e fico na parte dentística. E recentemente a gente tem visto muito aqui na clínica casos de trinca em dente, muitas lesões não cervicais não cariosas. E eu conversei com o Fê que seria um assunto interessante para a gente trazer, porque é um assunto muito atual, muito novo, que a gente tem observado esses sinais clínicos, principalmente depois da pandemia, e acho interessante a gente conversar sobre isso e já faz com vocês. E já faz algum tempo, né, que a gente gravou um conteúdo falando assim sobre o envelhecimento dos dentes, né? Sim. Como que a gente pode fazer, quais cuidados que a gente deve tomar para que os nossos dentes acompanhem a nossa vida. Então, minha mãe faleceu com 92 anos. Se eu imaginar que os meus dentes, como uma referência, tenham que durar todo esse tempo, então eu tenho que cuidar muito bem. E quais os cuidados que eu devo ter para evitar esse envelhecimento precoce dos meus dentes? Quais são as causas para que a gente possa atuar de uma forma preventiva? Exatamente. Né? Então, a gente falando assim, no caso de o que é a síndrome do envelhecimento precoce dos dentes, a gente pode imaginar que pacientes que tenham a exposição da raiz do dente, o cliente fala, ai Fernando, minha gengiva retraiu, a raiz do meu dente está exposta. Sim. Algumas vezes são processos de trauma de escovação e outras vezes são problemas de apertamento, pacientes que têm bruxismo. Sim. Então, a gente pode até já começar falando sobre o bruxismo, né, que é uma das causas. Que é um grupo de pacientes ali que a gente tem que ficar em alerta. Então, a gente vê que essa síndrome do envelhecimento precoce bucal, ela é uma associação de sinais clínicos, né, de uma associação de doenças sistêmicas de origem diferente, hábitos de estilo de vida, hábitos alimentares. Então, a gente vê que o estilo de vida hoje em dia, contemporâneo, é muito corrido, estresse. Então, às vezes a pessoa não tem uma qualidade de sono adequada e tudo isso vai somando para ter esse envelhecimento precoce bucal. E muitas situações assim, eu acho que tudo de fundo emocional, né? Muitas exatamente. Das vezes. Tem um fundo emocional, né? Um estresse, ansiedade, como também tem fatores de doença sistêmica, né? Como pessoas que têm uma apneia do sono ou que são respiradores bucais. Então, existem vários grupos que estão mais suscetíveis a ter essa síndrome do envelhecimento precoce bucal. Eu acho que muito por conta da rotina das pessoas, principalmente após o lockdown, após a Covid, muitos clientes que nós recebemos nas clínicas, né, no nosso consultório, para fazer avaliação, a gente percebe que os pacientes têm um desgaste maior dos dentes. Exato. E muitas das vezes o paciente nem sabe, né? Exato. Que range os dentes ou trava a mordida. Exatamente. E eles não têm consciência, né, desse apertamento diurno, né? Que quando a gente fica encostando os dentes de dia já é considerado um apertamento, porque o ideal é a gente ficar com eles entreabertos. E também tem o bruxismo noturno, né, que quando a gente dorme fica fazendo esses movimentos ou apertamento mesmo dos dentes, e tudo isso associado a outras coisas podem gerar esse desgaste, e quando o paciente, vamos supor, tem um refluxo ou tem uma alimentação ácida, então isso vai aumentar esse desgaste dental. Então essa parte da dieta alimentar é um outro fator de risco. De risco, exatamente. Hoje em dia a gente vê que as pessoas têm buscado hábitos saudáveis, né? Então, às vezes eles fazem esses shots matinais, ou a gente toma bebidas muito ácidas, alimentos mais ácidos, frutas. E no caso dos shots matinais, se você fala assim limão puro, os shots de limão. Exatamente, ele tem um pH muito baixo, então que vai gerar, e aí a pessoa faz o shot, ela vai e treina logo depois de tomar o shot, né, que
Na hora que a gente tá treinando, querendo ou não, a gente aperta os dentes na hora que a gente vai fazer a força ali. Então, é importante o paciente buscar formas de driblar tomou o shot, vamos tomar um pouco de água depois para ajudar a saliva a tamponar esse pH e voltar ao pH da saliva normal. A gente usar... mineralizar o esmalte. Exatamente. Usar um protetor bucal durante o treino, que vai proteger os seus dentes, por mais que você aperte, mas você não vai estar friccionando as duas estruturas, né, ali e causando esse desgaste maior. Então, é importante a gente sempre tentar buscar alternativas para diminuir esses danos, né, na cavidade vocal. Levando em conta o que você falou sobre o shot matinal de limão, muitas das vezes a pessoa toma o shot e logo após um curto período de tempo ela já vai escovar o dente. Então, o dente está desmineralizado, enfraquecido, o esmalte enfraquecido pelo limão, pelo ácido do limão que ele tomou, daquele shot de limão. E usa de repente um creme dental mais abrasivo, ou escova com mais força. E para isso, é super interessante a gente falar em algum momento sobre a escova elétrica, porque a escova elétrica, a Sonic Pro, ela tem a capacidade de fazer uma ótima higienização, ela tem um controle de pressão, então sim. Você utilizando a Sonic Pro, se você realizar um pouco mais de pressão, no próprio aplicativo da Sonic Pro, da Philips Colgate Sonic Pro, ele já vai te alertando quando você faz um pouco mais de pressão, sim. Ele já dá aquela pausa ali, mostrando. Ele já vai te indicar que você está fazendo uma pressão excessiva. O que é impossível você fazer com uma escova convencional. Exato. Então, muitas das vezes eu falo das vantagens de uma escova elétrica, no caso da Sonic Pro, e aí é um caso muito claro de uma das vantagens que você tem em fazer o uso de uma escova elétrica, no caso Sonic Pro, para essas situações. Porque você consegue controlar a pressão, saber a pressão exata que você tem que realizar. A escova por si só já foi projetada para que tenha um número de vibrações, uma característica para não causar nenhum dano para o seu esmalte. E eu sou assim, eu tenho essa experiência em relação aos meus dentes, porque um dos meus caninos, eu tinha um pouquinho de retração, estava começando a ficar um degrau que eu colocava a unha, sentia aquele degrau, um pouquinho de sensibilidade, fazendo escovação. Poxa, sou dentista, sei como fazer uma higienização, uso uma escova adequada. E aí me apresentaram a Sonic Pro. Aí eu ganhei a Sonic Pro da Natália, né, que é a consultora da Colgate, Natália Niero. E ela me presenteou a escova, me explicou como funcionava, quais que eram as características dessa escova. E no primeiro momento você sente aquela vibração, é diferente de uma escovação convencional. Sim. Aí quando você faz uso, você pensa, puxa, será que isso não vai causar uma retração da minha gengiva ou um desgaste do meu dente? E ela me passou vários trabalhos mostrando que ocorria justamente o contrário. Então eu sou uma prova viva de que nesses 2 anos que eu faço o uso da Sonic Pro, a retração que eu tinha, ela se mantém da mesma forma. Sim. Talvez se eu estivesse fazendo uso de uma escova convencional, mesmo com todos os cuidados, teria ocorrido um pouco mais de retração. A retração é sempre uma associação, né, Fê, de escovação, outros fatores, né? A mordida, um contato prematuro ali, mas exatamente, quando a gente faz uma força, uma pressão maior ali, né, a gente está ajudando a ter esse desgaste, principalmente quando a gente usa cremes dentais que são mais abrasivos, né, que é uma coisa que às vezes o paciente ele tá usando o creme dental também sem instrução do dentista, então é importante também a gente sempre orientar o paciente, né, de qual creme dental, para qual ideal para o caso dele, que no caso a gente tem cremes dentais que podem ser utilizados também para pacientes que têm uma dieta ácida, que vai estar sofrendo esse processo, né, de biocorrosão, e a gente fala dele usar como um coadjuvante do tratamento um creme dental que vai tentar minimizar esse desgaste também. E a gente tem uma super amiga. Sim, a Mari, né? A Mari Maia. Que escreveu o livro de Guia dos Cremes Dentais, Clínico de Cremes Dentais. E ela despertou em mim essa preocupação
em conhecer mais os cremes dentais, em saber indicar um creme dental. Exatamente. Um paciente que tem a exposição da raiz do dente por conta da retração da gengiva, se tem sensibilidade, então a gente sabe hoje quais os cremes dentais para ajudar o paciente naquela sensibilidade que é específica para aquela situação. Exato. Então o conhecimento que ela compartilhou com todos nós, né, faz com que a gente possa levar para os nossos clientes informações que vão ajudá-los a evitar um desgaste do dente, uma sensibilidade. Melhorar a qualidade de vida, né? Porque a hipersensibilidade dentinária é muito incômoda, né? O paciente, ele às vezes não consegue chupar um picolé, né? Ou tomar alguma coisa gelada. Exatamente. E é uma dor que é muito incômodo. Então, a gente achar a causa que está causando essa hipersensibilidade, né? Que é onde a gente entra nessa parte do envelhecimento precoce, a gente tentar achar, ele é bruxice, ele tá com uma pressão maior nessa região do dente, então observar se não tem nenhuma outra, ele tem refluxo, ou ele tá apertando durante o dia. Então a gente achar essa causa, agir ali e a gente usar o creme dental para trazer um conforto, né, para o paciente também, para a gente driblar essa hipersensibilidade dentinária. E nessa parte da retração, só para finalizar a parte da retração, alguns pacientes, eu acho que assim, a maioria dos pacientes talvez não entenda muito por que ocorre essa retração. Então aqueles pacientes que têm o hábito de realizar um apertamento maior, essa pressão na coroa do dente repercute no osso, na raiz do dente. E aquele osso que recebe uma pressão maior, que ele é fininho aqui na parte marginal, ele vai reabsorvendo, como em um tratamento ortodôntico. Você movimenta o dente e o osso reabsorve sob pressão. Então esse osso que sobe faz com que a gengiva suba também, expondo a raiz do dente. Quando a gente tem o trauma da escova, vem associada a retração da gengiva e depois a retração do osso com uma erosão do dente, formando uma cavitação. Mas muitas das vezes a pessoa não tem uma cavidade, não foi causado pela escova, mas foi causado pelo apertamento, pelo trauma. Daí a importância de nós termos equipamentos, dispositivos, tecnologia, para que através de escaneamentos a gente possa perceber os pontos de maior pressão e fazer ajustes, entrar com tratamento ortodôntico, com Invisalign em algumas situações. Em muitas situações, pequenos ajustes já vão ajudar esse paciente a não ter mais esse trauma oclusal, né? Essa pressão maior em apenas alguns dentes que causam retração. E o cliente ele tem que estar ciente que o problema não é só a gengiva que subiu. Se a gengiva subiu, esse osso também subiu. Sim. E quanto menos osso você tem, menor suporte do dente vai ocorrer. Ao longo da nossa vida, a gente sabe que o osso vai reabsorvendo um pouquinho, aos poucos, e a gengiva vai retrair também. Mas quando a gente faz isso de uma forma acelerada, a gente acaba caindo nessas situações que a gente está falando, né? Sobre a doença, sobre a síndrome desse envelhecimento precoce da cavidade oral. Então não é só o dente. Não, né? Exatamente, né? Tudo, tanto gengiva como o osso, o dente em si. Então, essa síndrome, ela vem falando para a gente conseguir imaginar, mais ou menos, o paciente ele tem 25 anos, mas a cavidade bucal dele tem características de 60 anos, né? 50 anos. Então, é isso que acontece. A boca, né, a cavidade bucal, ela vai envelhecer rapidamente, mais rápido do que o paciente no todo, né? Que então, a idade cronológica da pessoa, né? Então, esse envelhecimento acomete também a articulação, né, que a gente tem aqui, tem pré-mandibular. Então, por isso que a gente fala cavidade oral ali, tudo. Não são só os dentes, né? Exatamente. E esse hábito de apertamento é o que você disse, interfere na parte muscular, interfere nos ligamentos, interfere na parte articular. E o que eu falo para os clientes que é muito interessante é assim, muitas das vezes esse desgaste ele vai ocorrendo de uma forma lenta. Então o processo está ocorrendo, mas o cliente ele não consegue perceber, ele não tem essa percepção. Mas quando vem o sinal clínico, é porque o processo de desgaste já está avançado. Exatamente. E aí a gente não tem como voltar. Por isso que um dos dispositivos que nós utilizamos
para a proteção dos dentes, né, os dispositivos noturnos, aquelas placas de proteção que a gente chama de placa miorrelaxante, placa noturna, elas servem para proteger dos dentes, articulação, ligamento, parte muscular. E muitos clientes, você faz o escaneamento, faz a avaliação clínica, você percebe que tem um desgaste, que não é um desgaste natural para aquele paciente. Aquele aspecto clínico do dente não é um aspecto clínico compatível com a idade cronológica do paciente. Aí você chega para o cliente e fala, olha, você tem ou já teve em algum momento o hábito de ranger os dentes. Exato. Tem um apertamento, mas talvez hoje você não aperte, mas em algum momento já ocorreu. Sim. Ou talvez agora você esteja apertando os dentes, desgastando seus dentes e você nem sabe. Por isso que a placa, esses dispositivos nós também chamamos de placa de diagnóstico. Por quê? Muitas das vezes o cliente não percebe, não tem sintomatologia nenhuma dor, nenhum desconforto, e aí você entra com o dispositivo. Após um determinado período, você olha o dispositivo e você percebe áreas de desgaste. Exatamente. Então, nos ajuda no diagnóstico também, para saber que naquele momento o cliente realiza esse apertamento. Exatamente. E eu tenho clientes que comentam que mesmo ao longo do dia, eles apertam os dentes, estão trabalhando, apertam os dentes, estão dirigindo, estão apertando os dentes. E nem é específico, mas é uma coisa muito legal para as pessoas saberem, que é o que nós estamos adotando aqui na clínica em algumas situações para aqueles clientes que apertam os dentes durante o dia. Um dispositivo para proteção dos dentes, uma placa noturna miorrelaxante, ela tem um determinado volume e isso muitas das vezes interfere na fonética. Então a pessoa está com a placa, vai conversar e tem dificuldade. Então, em falar, em estar numa reunião, alguma coisa do tipo, falar pelo telefone. E o que nós estamos utilizando? Nós estamos utilizando o Vivera, que não tem essa finalidade para proteger os dentes, não é uma placa miorrelaxante, mas é um dispositivo que protege os dentes, que é estético, que você pode utilizar durante uma reunião que não vai interferir na sua fonética. E que ele tem uma longevidade, uma durabilidade bacana para que a gente indique para os clientes. Então, daí a importância de nós termos parceiros como a Align, Invisalign, ter um consultor, né, o Territory Manager da Align, que vem até a nossa clínica e traz muitas informações e experiências de outros profissionais qualificados que utilizam dessa forma. E aí você fala, caramba, olha que sensacional. Mais uma situação onde a tecnologia, a odontologia digital nos traz recursos para que a gente possa tornar a vida do nosso cliente mais confortável, tendo uma qualidade de vida. Imagina assim, eu sou uma pessoa que trabalha em home office, faço muita live, não sei o que, estou em calls direto com clientes e eu travo a mordida. Se eu tiver que usar um outro dispositivo, eu tenho que ficar colocando e tirando, colocando e tirando. Já você usando o Vivera, que ele é transparente, tem o formato dos dentes, a pessoa nem sabe que você está utilizando. E também eu falo bastante para os pacientes, quando eu percebo que eles estão com um apertamento diurno, daquele aplicativo que chama Desencoche. Isso, ó, que legal. E ele manda notificações para o paciente e então ele vai tomando consciência também desse apertamento, que também é uma forma da gente tentar... Um alerta ali. E é importante também a gente falar que quando o paciente tem essa síndrome, né, está ocorrendo esse envelhecimento precoce bucal, é um tratamento multiprofissional, né? Então o paciente ele tem que ver ali o que está acontecendo em relação ao estresse, ansiedade, talvez, né, ver se ele tá tendo um sono de qualidade, talvez investigar se ele tá dormindo bem ou não. Fazer uma polissonografia. Exatamente. Se ele tem um refluxo ou não, porque às vezes o paciente, a gente fala, tá tendo um desgaste aqui característico de uma pessoa de refluxo. Aí o paciente, não tem um refluxo, mas às vezes ele nem tem um sintoma clínico disso. Então, às vezes é importante também a gente falar, olha, você tá com... sinais clínicos aqui que talvez você tenha refluxo, vamos passar ali com um médico, né, pra gente, com gastro, fazer uma endoscopia, ver como que tá. Então é importante a gente também saber
trabalhar, assim, multiprofissional, né? No caso emocional, exatamente. ter um psiquiatra, um psicólogo que faça um acompanhamento. Exatamente. E a questão, vamos supor, da dieta, né? A pessoa, ela faz uso do shot, a gente não vai, ele vai continuar usando o shot, só que a gente vai usar formas da gente amenizar as causas, né? De a gente usar, ter uma alimentação mais ácida. Pacientes, vamos supor, que usam também, que corre, né? Vamos dizer, usa aqueles carb-up, também têm um pH baixo, então tudo a gente precisa. E normalmente eles são muito doces também. Exatamente. Né? Então ele tá correndo ali, apertando o dente, e aí toma o carb-up e nos treinos. Então é interessante a gente sempre ter uma orientação ali em conjunto. E isso que você falou é muito interessante. Eu jogo tênis aos domingos e eu tenho os sachês de carb-up na minha mochila. Então, como a gente joga das 8 até as 11h30, é um período intenso. Então, chega lá umas 9h30, 10 horas, eu tomo um carb-up. Mas eu tô sempre consumindo água depois. Exato. Então, eu tomo um pouquinho de carb-up, tomo um pouquinho de água, porque na atividade física, a boca seca um pouco. Exato. Agora, imagina assim, um corredor. Ele vai ficar 40 minutos, 60 minutos correndo. Tomou um carb-up ali e ele vai ficar todo esse período sem tomar água. Sim. Então, cai a taxa de salivação, que faz aquele efeito tampão que você comentou, né? De controlar o pH. A saliva é importante, né? Para ela equilibrar ali o pH de novo, né? Da boca. Então. É uma outra dica, né? Para aquela galera que pratica esporte e faz muito uso do carb-up. Sim. Sempre está associado ao consumo da água depois para tirar aquele excesso de açúcar. Exatamente, ajudar. E só aproveitando essa sua dica, e eu lembrei agora, muitos clientes, eu sempre orientei assim, puxa, você comeu alguma coisa muito doce, né? Não dá para escovar o dente, pelo menos toma um pouco de água. Exato. Porque você vai tirar aquele excesso de açúcar e vai fazer com que o ácido tenha uma ação menor, né? Na superfície dos seus dentes. Então aqui a gente já falou bastante, né, sobre as situações, né, o que é, né, esse envelhecimento precoce dos dentes e das estruturas bucais. É muito legal porque muitas questões vão surgir. Sim. Né? Então muitos clientes que de repente têm alguma dúvida vão poder mandar uma mensagem para a gente, falar, pô, doutora Isabela, eu tô com uma dúvida, você comentou sobre um ponto muito interessante, gostaria de saber mais sobre isso. Então eu queria aproveitar para falar para as pessoas, né, que estão assistindo e que têm alguma dúvida, para que elas fiquem à vontade para deixar uma mensagem. Sim. E muitas das vezes ela pode até compartilhar nessa informação com outras pessoas, porque nós que somos da odontologia, ele é um assunto, é um tema antigo, mas é um assunto recente. Sim. Então é alguma coisa que a gente já sabe que existe há muito tempo, sim. Mas que agora, por conta da pandemia, por conta da rotina de vida, isso aflorou um pouco mais. Muito né? mais, isso. Tanto que eu comentei com você que foi em uma das madrugadas que eu levantei, acordei porque o Felipe chegou de madrugada em casa, eu não conseguia mais dormir e comecei a pensar na saúde dos dentes, se tem tudo a ver com o que a gente... Sim, de longevidade, né? E é interessante que o grupo lá da Federal de Uberlândia, que era do professor Paulo Vinícius, que inclusive é o autor desse livro e colaboradores, então eles vêm estudando isso há muito tempo, né? Eles vêm buscando o porquê, né, que acontece essas lesões cervicais não cariosas, porque elas não estão associadas com bactérias ou com uma higienização. Então os pacientes têm uma higienização ótima e mesmo assim eles ainda estão com a cavidade oral doente, né, de estar apresentando esse envelhecimento precoce. Então, eles foram anos de estudo, né, eles observando, então tem vários estudos publicados. Ele escreveu vários livros, e esse foi o último que ele escreveu, que foi inclusive falando da síndrome do envelhecimento precoce bucal. Então é muito interessante, igual o Fê falou, é uma coisa que vem acontecendo ao longo do tempo, né? Também antes a gente via a perda dos dentes muito cedo, né? Então não tinha tempo do dente... Era um envelhecimento mais precoce ainda, né? Sim, mas era uma perda por cárie, né? Pela doença cárie, isso, periodontal, então... A gente achou a causa ali, a gente sabe que a gente tem uma boa higienização, usar cremes dentais com flúor, já ajuda a gente
tanto é que a gente tem, né, a gente observa que tem tido um melhor controle, né, da doença cárie. Mas é essa síndrome, né, esse envelhecimento novo da cavidade, envelhecimento precoce bucal da cavidade, com as doenças não cariosas, então é um tema muito atual e está sendo muito discutido, né, formas de tratar, como a gente faz e é um momento evitar. até, né, para a gente, assim, dar os parabéns, né, agradecer os professores, os pesquisadores Sim. que nos ajudam com informações, então estudam e nos trazem essas informações para que a gente possa compartilhar com a comunidade de dentistas, para que a gente possa compartilhar com os nossos clientes. E a pessoa, aquilo que você comentou, eu não tenho cárie, eu não tenho doença gengival, mas não é por conta disso que a sua cavidade bucal esteja saudável 100%, né? Sim. Então é muito bacana o trabalho que essa equipe, as equipes, né, no geral, que estudam sobre a síndrome do envelhecimento bucal precoce. Sim, muito interessante e ótimo também. Agora, o que mais que a gente poderia conversar para a gente poder finalizar, assim, como orientações, quais seriam, assim, as recomendações, processos que os clientes, no dia a dia deles, eles já possam fazer? Nós já falamos bastante coisas, assim, mas de repente pontuar para a gente poder finalizar o nosso bate-papo hoje, Isa. Eu acho que é importante o paciente, talvez, se ele perceber que ele tem uma hipersensibilidade dentinária exacerbada, ou se ele tem algum sinal que ele está apertando, né, a corda cansada, com a musculatura cansada, ou está percebendo que o dente está tendo um desgaste, né, a gente vê que o dente vai diminuindo, então ele procurar um dentista para a gente conseguir ver, fazer um diagnóstico, ver formas, ter um diagnóstico para a gente ver formas de a gente tratar esses sintomas, né, esses sinais clínicos. E olha que interessante, né, que a gente estava falando. De repente a pessoa em casa, ela pode pensar, eu não tenho cárie e não tenho doença de gengiva, não sinto dor quando me alimento assim, não tenho cavitações nos meus dentes, não tenho sangramento da gengiva. Mas não é por conta disso que a saúde bucal, que a cavidade oral está saudável. Daí a importância. E é a nossa recomendação, né? Sim. De passar por consultas de rotina a cada 6 meses. Sim. Né? E a gente vê cada vez jovens, né, aparecendo com esses sinais clínicos de doenças não cariosas. E um grupo também importante a trazer o alerta é cigarros eletrônicos, né, os vapes. Então, esse grupo, né, que utiliza os vapes também é um grupo de risco para ter essa síndrome do envelhecimento precoce bucal. Então, é interessante a gente conversar também sobre isso. E os jovens, né, então, também ter um pouco de consciência em relação a isso. Porque olha que interessante, né? O vape, ele tem nicotina, né? O cigarro eletrônico, ele tem nicotina. Hoje em dia, para a pessoa fumar um cigarro, ela tem um trabalho para fumar um cigarro. Exato, tem que sair em algum lugar, local aberto. Agora o vape não. O vape a pessoa fuma em qualquer local. Exatamente. Então a gente poderia estar batendo papo aqui, tem uma pessoa fumando um vape que não iria incomodar. Então essa pessoa passa a fumar muito mais. Então o consumo é alto. É alto, né? Exato. E como ele tem um sabor gostoso, um cheiro, né? Então a pessoa ali acha que realmente é uma coisa mais tranquila que o cigarro. Mas a gente tá vendo atualmente que tá tendo já suas consequências, né, nesse uso. Igual o professor Paulo Vinícius foi lá na especialização conversar com a gente, deu uma aula e ele falou sobre isso. E principalmente que tem alguns vapes que tem associado aquela bateria, né? Então às vezes ele esquenta e aí ele tem alguma associação ali com a bateria e também tá tendo aquela causa das doenças, acho que é no pulmão, que parece tem até um nome que ele falou lá. Pulmão de vidro, não é alguma coisa assim? Alguma parecida, assim. Então, a gente vê que tá tendo consequências, né, no uso consumo excessivo. Exatamente. Consumo excessivo de vape. Então, e falando da parte de atividade física,
né, para aqueles, por exemplo, eu treino aqui na Companhia Atlética. A Companhia Atlética é uma super parceira da clínica. Durante o treino, perceber se de repente naquele momento de fazer uma força maior nos treinos de jiu-jitsu, nos treinos de boxe, nos treinos de força, se de repente não estão realizando um apertamento dos dentes. Sim. E nesses casos, né, de apertamento dos dentes, procurar o dentista, a gente faz o escaneamento aqui dos alunos da Companhia Atlética, a galera vem para cá, esse exame é um exame que a gente faz para eles sem nenhum custo, porque a gente tem essa preocupação em saber que os nossos parceiros, né, estão com uma saúde bucal legal, e o escaneamento permite a gente fazer essa análise. E é um arquivo digital, é um documento que se daqui 1 ano, 2 anos, nós fizermos um outro escaneamento, a gente consegue comparar um exame com o outro, se houve algum desgaste ou não. Coisa que a gente não consegue fazer se não tiver esse tipo de equipamento. Sim. Então, como a gente tem uma preocupação muito grande com a saúde dos nossos pacientes, investir em tecnologia, investir em odontologia digital, traz essas possibilidades para que os nossos clientes saibam se os dentes estão tendo algum desgaste ou não. Exatamente. Retração de gengiva, então o iTero, que é um scanner, é utilizado muito para periodontia, justamente para quê? Para mensurar aquela perda ou não de tecido gengival, né, das separações de gengiva. E interessante até para o paciente conseguir enxergar, né, esse problema ali, que às vezes na boca a gente não consegue enxergar direito, então quando a gente escaneia, mostra ali para o paciente, ele começa consegue visualizar, né, de uma forma diferente. E é muito interessante para aquelas pessoas que nunca tiveram os dentes escaneados, é uma experiência legal, ajuda bastante você ter a noção de como estão seus dentes, ter um documento na clínica para que você possa daqui a um tempo ter um comparativo, né? Então o escaneamento é muito legal, fazer o uso da odontologia digital e a tecnologia a nosso favor. Com certeza. O fluxo digital é bem interessante, né? Foi bem... Bom, Isa, hoje nós tivemos um bate-papo inicial falando sobre o envelhecimento precoce, né, bucal. Espero que os nossos clientes, né, as pessoas que assistirem, aproveitem esse conteúdo, que possam trabalhar de uma forma preventiva com os próprios dentes. Não esquecer que tem que procurar o dentista a cada 6 meses, não é? Quando você tiver um problema, você vai ao dentista. Você tem que prevenir para que você possa chegar em uma idade avançada. Por exemplo, o pessoal da academia se preocupa com a saúde. Sim. Poxa, se alimenta bem. Não pode esquecer da cavidade bucal. Então eu queria agradecer sua participação hoje, o nosso bate-papo aqui na Clínica Doutora Isabela. Vem vários dias durante a semana. Ela tem mestrado, tem doutorado pela USP, entende tudo sobre clareamento dental. Então é uma pessoa dentro do nosso time, dentro da nossa equipe, que eu tenho um grande prazer de poder conviver diariamente, né, com você aqui, trazer o seu conhecimento, trazer sua dedicação, a excelência, a satisfação dos nossos clientes, que a gente fala muito da satisfação do cliente, e eu tenho certeza que todo feedback que a gente recebe dos clientes, da equipe que trabalha com você diariamente, a gente sabe que você tem uma dedicação muito grande. Eu só tenho a agradecer você por estar com a gente, viu? Por fazer parte dessa equipe que eu amo trabalhar junto. Como eu sempre te falo, eu amo trocar, conversar com você dessas ideias legais, a gente trocar informação. Muito obrigada, adorei trazer essa informação aqui hoje. Estamos juntos, né? E para aqueles clientes que ficaram até agora assistindo esses conteúdos, a gente vai publicar bastante coisa sobre o tema que nós abordamos hoje. E compartilhem, curtam, né, esses materiais. E queria agradecer também o Cássio, uma figura aí que está comigo aí há vários anos, me acompanhando, dirigindo todos esses conteúdos, ajudando na produção. Tem vários colegas meus que também trabalham com o Cássio. E eu tenho certeza que todos eles têm a mesma satisfação e o mesmo prazer de estar com esse cara. Cássio, obrigado, hein? Tamo junto. E aqui, nossos grandes parceiros, Invisalign, Sonic Pro, Colgate, galera lá da Companhia Atlética, estamos juntos. É isso aí,
Grande abraço para todos.